Provérbios capítulo 20, versículo 19. O mexeriqueiro, na versão revista atualizada, diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. O outro, na linguagem de hoje, diz assim: o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Olha, esse versículo ele é autoexplicativo, né? Ele está abordando a questão da confiança, né? E do comportamento inadequado que algumas pessoas têm de ouvir algumas coisas e ficar falando, né? Escuta um segredo, escuta uma frase, uma palavra e vai falar para todo mundo. Você conta para ele, ele não guarda segredo, ele vai e conta para todo mundo, né? Então, o provérbio aqui na primeira parte diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo. Então essa parte do provérbio está mostrando e enfatizando a importância da confiança nos relacionamentos, nas amizades. Olha, se tem uma coisa que é detestável, é o fofoqueiro. Alguém que você conversa aí agora um assunto sério e a pessoa, quando é à noite, está todo mundo sabendo. É horrível. Tem gente que é assim, dentro da igreja. Não é fora não, meu irmão. Estou falando de gente dentro da igreja. Tem pastor que é assim. Que o indivíduo conversa com ele um problema. E ele chega e sai contando para todo mundo. É horrível. Né? Tem pastor que escuta o problema do indivíduo e leva para o púlpito. Aí faz um sermão direcionado, que é outra coisa absurda. O sermão não é direcionado para ninguém. Quando o irmão vê eu subir e pregar ali, pegue quem pegar, não é problema não. Eu não estou falando para Alba, eu estou falando para a igreja. Se tem um irmão lá que está passando aquele problema, aí, meu irmão, reclamo com Deus que botou aquele texto na palavra e está sendo pregado. Não é? Mas é difícil porque é alguém que você compartilha confiança, o segredo, né? Tem uma relação pessoal. E o pior, assim, ainda além disso, é quando é dentro de casa. Pai com filho, esposo com esposa, esposa com marido. E nenhum nem outro, às vezes, guarda. Às vezes lança até contra a própria pessoa depois, sabe? E aí você vê que você não pode confiar nem na sua mulher, nem no seu marido. Que é o pior de tudo do mundo, né? Porque é alguém que convive com você 24 horas, dorme junto, acorda junto, né? Aí você tem que confiar seus segredos a Deus. Né? Confiar seus segredos a Deus. Então, muitas vezes você deposita confiança na pessoa errada. E aí, quando a pessoa revela esse segredo, ela quebra a confiança e se desfaz a amizade. Porque eu não consigo conviver com uma pessoa que você fale uma coisa aqui e ela ali do outro lado da esquina fale. Eu lembro que eu fiz parte de uma igreja que, quando eu cheguei lá, a primeira conversa que eu ouvi foi o seguinte: na sessão da igreja, tudo que acontecia na sessão da igreja, o povo da rua sabia. Tinha uns irmãos que saíam falando mal da igreja. Que é horrível, né? É horrível isso. Aí, e a rua tinha uma péssima imagem daquela igreja. Aí o pessoal diz: mas rapaz, por que aqui na rua tem ninguém da rua que se converte, que seja crente daquela igreja, se converteu naquela igreja? Você vai procurar ver culpa dos próprios membros daquela igreja, que escuta o que é dito ali dentro e sai falando mal para todo mundo. Chega, lá na minha igreja é assim. Eu já vi gente fazendo isso. Chegar para minha mãe, na minha frente, e eu ficar olhando assim, ó pra aí, ó. Teve, né? Olha para aí a situação. A pessoa chegar, foi para uma reunião da igreja e falar. Ela falou para minha mãe que estava na reunião, tudo bem, tá os dois conversando ali, mas eu que não tem nada a ver, tá ouvindo aquela história, entendeu? E muitas vezes não vai falar para um descrente, que é pior ainda.
ela não está vendo que ela está dando mau testemunho. Ela está dando um péssimo testemunho. Ela está envergonhando o Evangelho. Porque a pessoa vai dizer o seguinte: mas gente, vê só, como é que eu estou aqui no mundo? Fala um, falou outro, é a prática. Aí você pensa que não, eu vou para a igreja porque lá a prática é outra. Eu quero me livrar disso aqui. Aí quando ele chega na igreja do mesmo jeito, ele vem para a igreja fazer o quê? Não, eu vou permanecer aqui que eu já estou, porque aqui eu já conheço as pessoas. Eu não vou para lá para ter essa decepção de chegar lá, o irmão que diz que é irmão, ou meu irmão, a paz do Senhor. E quando é depois, tome a falar do indivíduo. É horrível isso. É horrível. E aí fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo. No final, quem não presta é ela, essa pessoa. Lá nós tínhamos uns irmãos e umas irmãs lá que danava-se a falar da igreja. Tinha uma mulher da frente da igreja, que ela chegou para mim, eu fui lá uma vez comprar um chocolate, foi um negócio com meu menino. Ela tinha uma pequena barraquinha. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tá? Ela disse: o senhor é daí? Sou. Mas o senhor não é daqui não? Não, sou não. Eu vim aqui para dar um apoio à igreja, que a igreja está sem pastor, tá? Eu estou dizendo todinho aqui, nunca vi ninguém aqui falar comigo dessa igreja. Foi mesmo, foi. Pois eu estou vindo agora falar com a senhora. E eu quero convidar a senhora para a senhora participar um dia da reunião. A senhora vir. Mas eu escuto daqui quando o senhor está falando. Várias vezes o senhor está falando, eu estava ouvindo aqui. Eu gostei do que eu ouvi o senhor falando. Foi, tá certo. Então que bom. Mas a hora que a senhora quiser, não fique só de ouvir. A senhora venha. Aí toda vez que eu chegava, eu ia lá falar com ela. Como é que a senhora está? Tudo bem? Ó, se quiser vir, pode vir participar com a gente da reunião. Mas vê só. E a outra, que eu soube da boca dessa pessoa, que o povo falava mal da igreja. O próprio povo da igreja. Aí eu pergunto: meu irmão, se você vai numa igreja e você fala mal dela o tempo todo, o que é que você está fazendo lá? O que é que você está fazendo lá? Ficar o tempo todo falando, para que você está? O que é que você está fazendo lá? Não é? Lógico que tem algumas igrejas que ajudam, né? Impulsionam ainda mais essa coisa. Aquela ideia de dizer que trata bem só na placa. Mas quando você entra, você vê que não é nada daquilo. Ou seja, vive uma relação de hipocrisia. Né? E aí a liderança, muitas vezes o grupo que está comandando aquela igreja ali, também não aceita crítica, acha que são infalíveis. Né? Quando eles mesmos são os primeiros a praticarem isso. Então, quando alguém quebra a confiança, meus irmãos, e revela um segredo, é desagradável. Né? É desagradável. Porque diz aqui: o mexeriqueiro revela os segredos. E se ele revela segredo, o que é que o sábio diz aqui? Não te metas com quem abre os lábios. Pronto. Não ande com quem é mexeriqueiro, com quem é fofoqueiro. Não queira conversa. Exatamente, fique de longe. Não fale nada. É só bom dia, boa tarde, boa noite. Se você for contar algum problema, se prepare. Exatamente, porque vai acontecer o seguinte: e você depois está aí: pastor, eu contei um segredo para fulano saiu falando para todo mundo. Eu já vi isso numa igreja que eu estava em São Paulo, mesma coisa. Falava para e era gente idosa, não era um caba novinho não, na fé também não. Né? Fui conversei um fato com um cidadão, no outro dia estava todo mundo sabendo. No outro dia estava todo mundo sabendo. E o pastor disse a mim: não confie não. Mas eu digo: não, pai, eu acho que... E o pior, ele passava a áurea de uma pessoa confiável. Passava. Você olhava para a postura dele, é uma pessoa confiável. Oxê, mas se é o pior, irmã? Põe pior nisso. Porque ele finge o que não é. Exatamente. Ele é astuto. Né? Ele usa dessa máscara para adquirir confiança e depois enganar as pessoas. Né? Eu fiquei olhando, a mesma coisa era a mulher dele. Mesma coisa. Olha que já tinha neto grande, viu? Não era um jovenzinho, não. Eu estava com quanto? Eu tinha meus 27 anos, ele devia ter já os seus
60 para 70 anos. Eu acho que já morreu. A última notícia que eu tive, não, que ainda estava vivo, mas já está no fim. Capaz de já ter morrido. Ele e a mulher dele. A mulher dele trabalha comigo, na prefeitura. Quem olhava para ela dizia, não, essa senhora é uma senhora... Exatamente. E ela trabalhava com uma senhora que não era crente, e que a senhora que não era crente era mais confiável do que ela. Porque eu conversava com as duas, depois com o tempo foi que eu percebi. E a que era crente, que não era crente, dizia, olha, Marco, eu gosto muito de fulana, mas não confio nela não. Eu sei que você é um rapaz quente, você é um rapaz direito. Dizia para mim assim, você é mas dona fulana, por quê? Aí ela, só escute. Ela dizia mesmo assim, ela, só escute, passava a mão assim na frente. Eu lembro do jeito que ela falava comigo. Só escute, meu filho. Como que diz, olha, eu não posso contar mais detalhes. Só escute. Tá certo, dona fulana. E eu ficava olhando assim, disse, rapaz, que interessante, né? E era realmente assim. E não era só ela, era o marido também. Os dois. Era horrível. Né? E o pastor tinha me alertado. Cuidado. Cuidado. Olha, porque, irmão Juvenal, quando o pastor chegar para o irmão e disse assim, irmão Juvenal, cuidado com aquela pessoa. Não brinque não. Porque a serpente do Éden deixou discípulos. Entendeu? A serpente do Éden deixou discípulos. Tem muito discípulo da serpente nas igrejas, por aí, não só nas igrejas, no mundo eu nem falo. Eu falo das igrejas. Isso aí, meu irmão, pode ser qualquer um, viu? Não vá, não, pastor, não é isso. Não, é pastor, é diácono, é presbítero, é qualquer um. É qualquer um. Quando você vê o pastor dizer, olha, cuidado, então, já sabe. Né? Tem que ter cuidado. Ou se não fazer como a irmã diz, olha, só escute. Pronto, escutou, não peça mais detalhe que eu não vou dar. Só escute. Né? E aí o provérbio está dizendo o quê? Evite se associar com essas pessoas que são tagarelas, fofoqueiras, né? Porque essas pessoas têm o hábito de divulgar os segredos. E muitas vezes ela vai botar você numa situação difícil. Vai colocar você em situação difícil. E o pior, é tão miserável esse tipo de gente, que ele bota você no problema e ele sai bem de mansinho e depois senta para ver o que é que vai acontecer. É assim. Você fica olhando assim, às vezes você... E olha, irmãos, isso aí pode ser novo, pode ser velho, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser o que for. Só não conta criança, porque criança não guarda segredo. Né? É igual meu pequeno lá em casa, se contar o segredo, ele conta. Se contar um segredo, ele diz, olha, é segredo, parece que é pior. Mas adulto, não, adulto é um problema. Então, isso é falado para que a gente também se coloque nessa situação. Eu não devo ser um fofoqueiro, um mexeriqueiro. Eu tenho que proteger a confiança nas relações com as pessoas. As pessoas têm que olhar, e eu estou dizendo, eu olhando para mim, eu tenho que inspirar confiança, ou seja, o irmão tem que inspirar confiança, cada um de nós temos que inspirar confiança. E não é só inspirar confiança, teoricamente não, é na prática. O indivíduo olha assim, não, pode falar para o irmão que vai morrer, ninguém sabe. Exatamente, porque depois, agora é lógico, se prepara também porque as pessoas vão vir contar coisa. Eu tenho amigos na universidade e pessoas assim, né, às vezes que eu nem imagino, confiam em mim. E vem contar cada história. Aí querem ouvir a opinião, né? Aí eu dou uma opinião. Como é que a pessoa tem que reagir, como é que tem que agir. Né? Mas tem que ter essa preocupação. Está sentindo mal, irmã Clarice? Está sentindo mal? Não? Ela está meio moca, né? Ela está com problema de audição, né? Que eu falei, ela não escutou. Aí, vejam só. Então, isso serve de aviso contra a fofoca. Então, a gente também tem que saber ser discreto ao ouvir. Não fazer juízo de valor com o que as pessoas estão dizendo para a gente, que é outro problema.
O fofoqueiro faz juízo de valor. Pode se preparar. Juízo de valor. Ele escuta o que você está dizendo e começa a julgar, entendeu? Começa a julgar. Uma coisa é dizer assim, meu irmão, é mesmo, não imaginava isso não. Outra coisa é, não, rapaz, isso aí eu já sei como é que é. Fulano, esse tipo de gente é assim. Esse tipo de gente é isso. Começa a fazer juízo de valor do outro. Mas se prepare que ele vai fazer juízo de valor de você. E a outra coisa é se ele começar a contar os segredos dele. O segredo dele é assim, que as pessoas contaram para ele. Quando ele começar a contar, Deus, se prepare, porque do mesmo jeito que ele contou dos outros, ele vai contar o seu. Se você chegar alguém, olha, tu não sabe, fulano me contou um segredo, o irmão Juvenal, a irmã Solange me contou um segredo. E o segredo foi o seguinte, isso. O irmão olha assim e diz, misericórdia, eu vou correr do pastor. Não posso confiar nele não, porque do mesmo jeito que ele contou o segredo da irmã Solange, ele vai contar o meu. É assim, né? É assim. Então, a gente tem que ser discreto e, ao participar das conversas, ter o comportamento de que é uma pessoa confiável, de que é alguém que você pode confiar. Porque, irmãos, às vezes a gente quer falar, desabafar como se fala, né? Esse desabafar, ele é terapêutico. Quando você coloca para fora aquilo que você está angustiando você. Sabe? Você coloca para fora, você fala com alguém. Aquilo é importante, aquilo está ali causando mal. Às vezes é um problema, às vezes é uma situação em casa, às vezes é uma situação com a igreja, às vezes é uma situação com você mesmo, certo? Mas é importante a pessoa falar, para se livrar daquele problema. Mesmo que seja com Deus, viu? Porque tem gente que acha que é só para falar com o indivíduo. Não. Por isso que o Papai do Céu disse lá, através de Jesus, quando você tiver algum problema, você vai no seu quarto em segredo, você fala baixo. Porque tem gente que acha que Deus só escuta se ele falar alto. A gente faz oração audível aqui, meus irmãos, nas igrejas, para as pessoas poderem dizer amém depois. E estar conectado naquilo que está sendo dito. Não é? Não que eu sou contra, tem algum problema de você pregar não, orar em voz audível, não. Mas quando é ter um relacionamento pessoal com Deus, vai lá, que ninguém sabe o que você está dizendo, só o Pai que sabe. Agora, se você está sozinho, como às vezes já acontece, estou sozinho em casa, não tem ninguém, às vezes se eu quiser falar de forma audível, eu falo, mas meu Deus, olha, que situação, né? Como é que pode tal situação, isso acontecer? Né? Então, às vezes você pode fazer, as pessoas dizem, rapaz, ele está doido. Não. É terapêutico você falar, entendeu? Tem pessoas que, para ele, o benefício está em não só pensar o que está falando, mas também emitir o som daquilo que ele está pensando e conversando com Deus. Né? Agora, saiba de uma coisa. Satanás só pode saber algo de você se você falar, ele não lê sua mente. Ele só sabe se você falar. Se você não fala, ele não sabe. Ele pode deduzir em função do seu comportamento. E Satanás sabe o que atrai a gente, meus irmãos. Ele sabe o que atrai. Aí o que é que ele faz? Ele vai colocar aquilo na frente da gente. Diz, é isso aí que mexe com ele, então eu vou colocar isso aqui. Entendeu? Então, voltando à história do segredo e da confiança e do fofoqueiro, então é importante enfatizar o que? A confiança e, além de tudo, proteger essa confiança nos relacionamentos. Né? A gente é aconselhado a saber escolher as amizades com sabedoria, a evitar a associação com pessoas fofoqueiras. Eu já tive tanto problema com gente que eu confiei que não era confiável. Tanto. Na época de escola, tive muitos mesmo, de confiar acreditando que a pessoa era amiga e não era. Aí depois de uma certa maturidade, eu fui conseguir identificar.
Identificar. Ainda caio, às vezes confio numa pessoa que demonstra uma confiança que não era de confiança, né? Mas a idade está passando, você vai aprendendo a lidar com essa situação, sabe? Certas formas de argumentar, certas conversas que você pode ter, né? Então é assim, porque, meus irmãos, a pior coisa do mundo é um irmão fofoqueiro. Um irmão na fé fofoqueiro, a pior coisa do mundo. Porque você não pode confiar em ninguém fora, muitas vezes. E às vezes, irmão, por incrível que pareça, às vezes tem uma pessoa que não é o crente, mas ele guarda o segredo mais do que um crente. Ele tem essa sabedoria de confiança, de relação de confiança, né? De não falar.